Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do verso de número 15. Efésios, 5º capítulo, a partir do versículo de número 15. Eu quero conversar um pouco nessa noite com vocês sobre a gestão do tempo, a busca de uma espiritualidade, de uma vida de comunhão com Deus, de consagração ao Senhor, através de uma boa administração do nosso tempo. O tempo ele é precioso, o tempo ele é um presente, ele é um dom de Deus para nós. E nós precisamos usar o tempo com sabedoria, nós precisamos usar o tempo de tal forma que ele contribua para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. É óbvio que o tempo em si, ele não resolve os problemas. Lógico que tem coisas que o tempo ajuda, né? O tempo vai maturando algumas coisas, mas é necessário que venhamos agir com sabedoria, com discernimento. Eu queria nessa noite fazer uma reflexão e conduzi-la a uma busca de gestão do tempo no seu cotidiano, de tal forma que ele seja um aliado seu, para que você consiga usá-lo com discernimento. E para isso eu quero ler esse texto do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no 5º capítulo, a partir do versículo 15, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Até aí. Gestão do tempo. Tem uma frase em um dos livros de John Maxwell que ele fala assim: jamais chegamos ao ponto de não mais precisar estabelecer prioridades. Precisamos entender que atividade não significa necessariamente produtividade. John Maxwell, ele trabalha muito na área administrativa, nos seus escritos, de maneira bíblica, usando conceitos cristãos para falar sobre vida profissional. Ele fala sobre atitude, ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre gestão do tempo, ele fala sobre todos esses assuntos que envolvem a nossa vida, seja ela pessoal, nos relacionamentos internos, dentro de casa, ou externos na nossa vida profissional. E uma das coisas que John Maxwell coloca nessa frase é que nós nunca chegaremos a um ponto em que não será necessário mais estabelecer prioridades. A gente sempre precisa refletir sobre o que é mais importante para nós, sobre no que devemos dedicar mais o nosso tempo. Sempre teremos concorrência em relação ao uso do nosso tempo, tanto nos ambientes domésticos quanto no dia a dia profissional. Nós estaremos sempre lutando para poder fazer o que é melhor com o nosso tempo. E dentro dessa frase, então, além de falar que nós sempre precisaremos estabelecer prioridades, John Maxwell diz que nem sempre estar numa atividade significa alcançar um efeito positivo. Ele usa a expressão produtividade. Não é porque você está fazendo algo o tempo todo que o que você faz é produtivo. Mas como a minha reflexão e a minha perspectiva não é do mercado, não é em busca de resultados em si, eu queria que você entendesse a frase de John Maxwell no aspecto de que nem sempre você estar fazendo alguma coisa significa que aquilo é importante. Você já se sentiu atarefado, com um monte de coisa para fazer, e fazendo um monte de coisa, mas chega no final do dia, você tem uma sensação de que você não fez absolutamente nada, e de que tudo que você fez não tem valor algum. Parece que você perdeu o seu tempo,
Parece que você gastou energia no que não era importante, no que não era valioso. Nós precisamos aprender a usar o tempo que Deus nos dá. E isso o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos de Éfeso: vejam de forma prudente como vocês têm andado. Não andem como nécios, não andem como tolos, não percam o tempo de vocês. Vivam como sábios, administrem o tempo de vocês, porque os dias são maus. Cuidem da agenda de vocês, porque os dias passam muito rápidos, e quando você ver, o tempo já passou. Paulo está ensinando-nos a administrar o nosso tempo. E para isso eu queria colocar duas coisas importantes. Uma delas é que nós precisamos estabelecer critérios para o uso do nosso tempo baseado no exercício dos papéis que nós temos. Nós temos muitos papéis a serem executados no cotidiano. Vou dar exemplo. Eu sou marido, sou pai, sou filho, são 3 papéis. Sou pastor, 4. À medida que nós vamos falando das nossas relações, à medida que nós vamos falando do que fazemos, são papéis que nós exercemos. Eu tenho amigos, esse é um outro papel. Tudo que nós executamos se transforma em papéis que nós exercemos no nosso cotidiano. E quando falamos sobre o tempo, nós precisamos entender que em cada um desses papéis, nós precisamos ter sabedoria para sabermos o que fazemos. Para que você consiga fazer o seu papel dentro de casa, para que você consiga ser um marido presente, para que você consiga ser um pai que auxilie os seus filhos, para que você consiga no seu trabalho render e trabalhar o que é necessário, para que você consiga estabelecer amizades com pessoas à sua volta, porque senão você se dedica a apenas uma atividade e não consegue alcançar a realização em outros papéis. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite e não ter amigos, certo? Você pode. E você pode chegar um dia na sua vida e falar: eu trabalhei, eu não tenho ninguém junto comigo. Mas você pode também ter amigos e conviver com seus amigos de manhã, de tarde, de noite, e chegar no momento que você falar, de olhar para si e dizer: nossa, eu não trabalhei a minha vida e não construí nada. São papéis que nós desenvolvemos que exigem sabedoria, exigem discernimento. Então, é importante, no critério do uso do nosso tempo, nós pensarmos nos papéis que nós executamos. Porque os dias são maus, os dias passam rápidos, e nós precisamos viver com sabedoria. Quanto tempo você tem dedicado do seu dia, da sua vida, para orientar os seus filhos? Quanto tempo da sua semana você dedica ao cuidado com a sua própria saúde? Quanto tempo da sua semana você dedica ao trabalho, à atividade profissional? Quanto tempo da sua semana você dedica só à sua esposa ou só ao seu marido? Como você usa o tempo? Você tem usado com sabedoria ou você tem deixado o tempo passar? E é muito importante para nós pensarmos sobre o tempo, porque nós vivemos num período em que a nossa atenção, ela está focada em coisas que nos faz perder tempo sem percebermos. Nós passamos por revoluções. Nós tivemos a Revolução Industrial, que trouxe avanço à tecnologia a qual nós estamos habituados, e trouxe mudanças também nas relações sociais, mas não parou na Revolução Tecnológica, ou melhor, na Revolução Industrial. Nós vivemos a revolução da tecnologia. A tecnologia trouxe também muitos avanços. Ela nos permitiu ter acesso às informações de maneira muito rápida. Ela tem criado inteligência artificial que facilita em muitas coisas a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ela demanda dedicação de tempo. Quando nós chegávamos em casa, há alguns anos atrás, nós íamos assistir televisão, não era assim? Eu me lembro, há muito tempo atrás, lá nas ruas de Assis, quando a gente chegava, depois da escola, 5h30, 6h da tarde, pai e a mãe chegavam às 6h30, 7h, ia todo mundo ligar a televisão, assistir Jornal Nacional, e ficava.
aí ficava até umas 9h30, 10 horas e ia dormir. Era das 7h30 até umas 9h30 e ia dormir. Hoje, a tela está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda. A gente já acorda, pega o celular e a gente vai ver alguma coisa. Muitas vezes os vídeos que tem na internet vão tomando tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 15 segundos, 40 segundos, e quando você vê, você já passou 2 horas, o tempo voa. O tempo nosso é disputado, o tempo nosso é tomado, então nós precisamos fazer uma análise de como nós temos usado o nosso tempo, valorizar, e aí eu coloco como segundo ponto, valorizarmos a nossa família, valorizarmos os nossos relacionamentos, seja dentro de casa ou no próprio trabalho, como o uso do nosso tempo. Se você observar, eu não vou fazer a leitura dos demais versos, mas no capítulo 5 ainda de Efésios, do versículo 22 até o capítulo 6, versículo de número 9, o apóstolo Paulo vai falar sobre relações. Ele vai falar sobre o marido, vai falar sobre a esposa, vai falar sobre o pai, vai falar sobre o filho, vai falar sobre o servo, vai falar sobre o Senhor. Ele usa as relações humanas, sejam familiares ou de trabalho. Ele começa falando sobre o uso do tempo, para que nós atentemos no uso do nosso tempo, e logo em seguida, depois de dizer no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele passa a falar sobre relações humanas. Por quê? Porque Paulo está mostrando que nós precisamos aprender a usar o tempo que Deus nos deu com sabedoria nas relações que Deus permite que tenhamos. O uso do tempo. Como você tem usado o seu tempo? Para que nós usemos o tempo de uma maneira sábia, nós precisamos estabelecer princípios antes de tomarmos decisões. Não dá para fazer tudo. Por incrível que pareça, você não vai dar conta de tudo. Por isso que nós somos profissionais de áreas diferentes. Por isso que a gente opta por carreiras diferentes. Porque nós sabemos que não dá para fazer tudo. Aí nós vamos para aquilo que achamos que temos mais habilidades. Inclusive, dentro das nossas profissões, há especialistas. Mesmo numa área, tem pessoas que se dedicam a especificamente trabalhar com o assunto, porque o universo é grande, não dá tempo de mexer com tudo. Tem uns engraçadinhos que quer saber de tudo, né? Tem gente que sabe tudo. Mas, na verdade, ele se engana, porque ele acha que tem o conhecimento de tudo. O fato é que nós precisamos estabelecer princípios, e o texto bíblico põe alguns princípios que eu queria deixar para você, para que você reflita sobre o uso do seu tempo. Se você tem perdido tempo, se você tem deixado o tempo passar, que Deus te dê sabedoria nessa noite para usar o tempo de maneira apropriada. E quando eu falo usar o tempo, eu não quero que você imagine numa questão de produtividade, de fazer o máximo possível, mas de viver a sua vida de maneira cautelosa, de maneira prudente mesmo diante de Deus. Porque espiritualidade, uma vida com Deus, ela se manifesta da forma como nós vivemos. Espiritualidade, ela não se resume ao tempo que nós reservamos para ler a Bíblia e orar. Porque isso faz parte também do uso do nosso tempo. Quanto tempo você dedica à oração? Quanto tempo do seu dia você dedica à leitura da palavra? Mas não adianta você passar o dia inteiro lendo a Bíblia e você não viver bem, não ter tempo com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Não adianta você passar o dia inteiro no quarto de joelhos dobrados orando e você não ter compaixão do seu amigo, do seu vizinho que está ao lado da sua casa. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade não é você se fechar num gueto, você se fechar dentro da sua casa, você se fechar dentro do templo religioso e achar que quanto mais distantes das dificuldades do dia a dia você tiver, mais santo você se torna. Pelo contrário, quanto mais presente na sociedade ao seu redor e louvando a Deus e glorificando ao Senhor, usando o seu tempo com sabedoria e discernimento, mais você está crescendo e amadurecendo na sua vida espiritual. E aí então, Paulo vai colocar alguns princípios para a gente. Entre eles, eu anotei que nós precisamos buscar sabedoria para tomarmos decisões práticas. Ele vai dizer
no versículo 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso é um princípio, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Antes de tomar uma decisão, eu preciso compreender ou buscar compreender qual é a vontade de Deus em situações práticas do meu cotidiano. O que Deus espera de mim numa situação de crise que envolva a minha família? O que Deus espera de mim diante de uma situação dolorosa no meu ambiente profissional? O que Deus espera de mim diante de uma dificuldade pela qual os membros da minha família têm passado? O que Deus espera de mim no exercício do meu trabalho? O que Deus espera de mim como membro de uma comunidade cristã? Procurar compreender, buscar sabedoria de acordo com a vontade de Deus antes de tomar uma decisão. O apóstolo Paulo vai mostrar, olha, busque sabedoria antes de tomar decisão. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá deliberadamente a todos que o pedem. Busque sabedoria. Reserva no seu tempo de oração um tempo para pedir para que Deus abra o seu entendimento. Quando você estiver diante de uma luta, peça para que Deus te dê sabedoria. Não haja pelo impulso. Peça para que Deus te dê discernimento. Segundo princípio, busque compreender a vontade de Deus com bom senso. Busque compreender a vontade de Deus com bom senso. Reflita. Além de buscar a vontade de Deus, pense. Deus deu algo para você maravilhoso, que fica entre as suas duas orelhas, que é o cérebro. Use ele para pensar. Tenha bom senso. Às vezes nós queremos que a nossa vontade humana seja realizada e a gente vai com tudo para cima. E às vezes é preciso a gente pensar e refletir com bom senso sobre o que tem acontecido antes de fazermos qualquer coisa. É compreender a vontade de Deus. Busque sabedoria. Os conflitos eles virão, os problemas surgirão. Na administração do seu tempo, você vai enfrentar momentos difíceis. E como você vai compreender qual que é a vontade de Deus? Buscando, de acordo com a palavra dele, o bom senso. Porque senão você se precipita e age de maneira equivocada. Senão você age de acordo com a sua própria vontade. Senão você age de acordo com os seus desejos. O apóstolo Paulo ele tem uma expressão que ele fala que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. A concupiscência é o nosso desejo pessoal, é a nossa vontade própria. É esse anseio nosso de satisfazer uma vontade que cresce dentro da gente. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos lutar contra ela. E essa concupiscência nos faz às vezes perder o bom senso. Já tomou decisões precipitadas? Já agiu de acordo com a sua própria vontade? Já ouviu alguém assim dizer alguma coisa que você queria ouvir? Aí quando alguém falou alguma coisa que você quis ouvir, falou assim, não, bom, é Deus falando, vamos embora. E se você tivesse ficado 2 minutos pensando seriamente, falando assim, será que faz sentido isso? Você veria que não faria. Você veria que não faria, mas você quer. E vamos lá. Então, Paulo vai dizer para nós aqui que nós precisamos buscar em Deus esse bom senso. Não vos torneis insensatos. Não vos torneis insensatos. Ao invés de agir com insensatez, busque o bom senso. Terceiro princípio. Encha-se do Espírito Santo. Versículo de número 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo que nós precisamos buscar esta plenitude do Espírito de Deus. Precisamos nos colocar diante de Deus e deixar que o Espírito Santo tome conta de nossas vidas. Ter esse diálogo profundo com o Espírito que habita em nós, o Espírito do Senhor. Quanto mais cheios do Espírito Santo nos tornamos, mais vazios do nosso próprio ego somos. Agora, quanto mais inflados do nosso próprio ego, menos cheios do Espírito Santo nós seremos. E Paulo usa essa expressão da plenitude, de ser cheio do Espírito, como uma metáfora de que nós podemos
agir de acordo com a nossa vontade própria, ou podemos agir de acordo com a vontade de Deus. Podemos ouvir a nossa própria consciência e podemos ouvir a voz do Espírito. Podemos seguir de acordo com o nosso próprio coração, ou podemos seguir a orientação divina. Quanto mais cheios do Espírito, quanto mais buscarmos ao Senhor, nós agiremos de acordo com a vontade dEle. Portanto, isso é um princípio: buscar encher-se do Espírito Santo, buscar viver na dependência de Deus. Como fazemos isso? Orando, lendo a Bíblia, refletindo, meditando, dialogando com Deus. É buscar uma vida plena do Espírito. E Paulo aponta isso para nós. Você quer usar bem o seu tempo? Peça sabedoria a Deus. Deixa Deus te conduzir, que com certeza você vai conseguir ter discernimento para usar um pouco melhor as horas do seu dia. Você vai conseguir dizer não para a sua vontade própria e falar assim: não, agora chega. Chega de celular por hoje. Ah, não, chega de internet agora. Não, chega de televisão agora. Não, chega de trabalhar agora. Trabalhei demais. Agora é hora de eu estar com a minha família. Não, chega. Você vai conseguir ouvir a voz do Espírito e vai saber quando você está excedendo. Quando você está fazendo demais algo e você precisa dar atenção a outras coisas. Porque senão o tempo passa e quando você piscar, os seus filhos já estão na fase adulta e você não aproveitou eles quando eles eram crianças. Porque senão você pisca e você já está chegando na aposentadoria e não conseguiu fazer absolutamente nada. O tempo passa e não tem como voltar atrás. O tempo segue. Então encha-se do Espírito Santo. Quarto princípio: coloque as pessoas acima das coisas. No versículo 19, Paulo vai continuar dizendo assim, falando entre vós. Falando entre vós, já leva em consideração que Paulo está apontando para a necessidade da convivência, de estarmos juntos. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele fala sobre uma edificação mútua. Mas além de falar de uma edificação mútua, além de apontar para o caminho do convívio, do estarmos juntos, do dedicarmos tempo um ao outro, ele está mostrando que é muito mais importante investirmos o nosso tempo em pessoas, uns aos outros, do que em coisas. É muito mais importante. Às vezes perdemos muito tempo com aquilo que não é importante. Você já perdeu tempo planejando? Vou planejar. Aí você senta, você planeja. Você passa 10 horas planejando. Aí chega no dia seguinte, você fala o quê? Bom, deixa eu planejar de novo. Aí você planeja, você pensa, você escreve, você não sei o quê, você é meta, é não sei o quê, eu vou. Aí chega no terceiro dia, o que você faz? Você vai planejar de novo. E não sai do papel. Não sai do papel, não sai da frente do notebook, não sai da frente de estatísticas, de estabelecimento de... Não sai. Ah, eu preciso dedicar mais tempo para o meu pai e para a minha mãe. Ah, não, nesse novo ano eu vou dedicar tempo para o meu pai e para a minha mãe. Não adianta ir lá visitar o pai e a mãe, não adianta você pensar. Ideias, elaboração de projetos, não que não tenham a sua importância, tem a sua importância, mas quantas vezes nós ficamos diante dos ideais, da elaboração, da perda do tempo, mas falta execução, falta ir, falta estar junto, falta estar lado a lado. Imagine a igreja, se a gente começar a fazer um monte de projeto para a igreja, vamos projetar um templo novo, vamos projetar ministérios bem elaborados, vamos projetar, mas a gente não visitar um ao outro, a gente não orar um com o outro, a gente não vir na igreja junto, a gente não tocar. Imagina a gente só planejar e a gente não estar junto. A igreja não vai para frente. Fica só no mundo das ideias. É necessário colocar as pessoas acima das coisas. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, olha, fale entre vós. Vivam cuidando do tempo de vocês, falando entre vocês com salmos, entoando hinos, louvando de coração, também com cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, dando
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos usar o nosso tempo com sabedoria, que nós possamos usar o nosso tempo para a glória de Deus, e assim viver o Evangelho de Jesus Cristo no nosso cotidiano. Paulo, ele fala aqui dos relacionamentos, ele fala da nossa vida, de como nós vamos administrar o tempo da nossa vida, e nós precisamos administrar o tempo de tal forma que nós possamos expressar o amor de Deus que foi revelado para nós em Cristo Jesus. Usar o nosso tempo com sabedoria. Hoje, eu quero ter um tempo de oração com você, para que nós possamos repensar a maneira como nós temos usado o nosso tempo. O que você precisa realinhar diante do Senhor em relação ao seu tempo? Você precisa dedicar mais tempo à sua família? Você precisa dedicar mais tempo aos seus estudos? Tem estudado pouco? Você precisa dedicar mais tempo ao seu trabalho? Talvez você esteja dedicando tempo às outras coisas, mas não tem trabalhado de maneira intensa, de maneira focada. Olha só, talvez você passe horas na empresa, mas às vezes você não consegue ser produtivo, porque o seu tempo está sendo desperdiçado, ao invés de você trabalhar focado. O tempo passa, você fica lá 8 horas e leva serviço para casa. Ficou 8 horas no ambiente profissional, conversou com um, tomou cafezinho, conversou com o outro, bateu papo, não sei o que. Dá 5 horas, nossa, não deu tempo de fazer isso, vou ter que fazer em casa. Aí você chega em casa, está sua esposa, seus filhos, seu marido, e você fala: ó, ninguém me perturba agora que eu vou ter que trabalhar. Mau uso do tempo. Mau uso do tempo. O tempo é um bem precioso que Deus nos deu, que nós possamos usar o tempo para a glória dele. Que Deus nos ajude. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e que você tivesse um diálogo teu com Deus. Como tem sido o seu tempo? Às vezes pode ser difícil, porque você pode estar com filhos pequenos, que demanda muito do seu tempo, que exige de você uma dedicação maior. Às vezes você pode estar num período difícil na empresa, no teu trabalho, que exige de você mais do que o normal. Há momentos em que as coisas mexem com a gente, mexem com a nossa agenda, mas peça a Deus sabedoria, peça para que Deus te dê discernimento, peça para que Deus te dê força e direção, que você consiga gerenciar o seu tempo de tal forma que o nome de Deus seja louvado e glorificado. Senhor eterno, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos alerta sempre que necessário. O Senhor nos corrige, o Senhor nos fortalece, nos edifica. E aqui nessa noite, ó Pai, na nossa reflexão, olhando para a pessoa de Jesus, o nosso Redentor, nós reconhecemos que precisamos usar o nosso tempo para servi-lo. E servindo, nós precisamos servir uns aos outros. Portanto, nos ajude a gerenciar o tempo que temos. Que nós não venhamos, ó Pai amado, a agir de maneira equivocada. Que não venhamos dedicar o nosso dia todo para o nosso trabalho e menosprezarmos a nossa família. Que nós não venhamos dedicar tempo a apenas um papel que nós exercemos, porque a vida é um todo. Dentro de casa, nós precisamos dedicar tempo ao marido, à esposa, mas precisamos também dedicar tempo aos nossos filhos. Nós precisamos dedicar tempo ao cuidado com a nossa saúde, mas também precisamos dedicar tempo para estabelecimento das nossas amizades. Nós precisamos dedicar tempo para o nosso trabalho, mas também precisamos dedicar tempo para a igreja, para a comunidade cristã. Nós precisamos gerenciar o tempo, ó Pai, e saber que tudo quanto fazemos é para o Senhor. Quando estamos agindo como pais, mães, profissional, trabalhadores, quando estamos agindo como alguém que cuida do próprio corpo, quando estamos, ó Pai amado, nos reunindo em festas com os nossos amigos, tudo isso é para a glória do Senhor.
Tudo isso se revela na nossa espiritualidade, na maneira como cremos e vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nos ajude, Pai, que tenhamos o nosso tempo de lazer, que tenhamos cuidado com esse tempo também, que tenhamos tempo de solitude, Senhor eterno, que o tempo seja bem aproveitado, e que nós possamos viver cada dia, não com a sensação de que nosso dia foi improdutivo, mas que possamos chegar no final do dia com a sensação de que fizemos o que era importante ser feito para aquele dia, mesmo que muitas outras coisas ficarão sem fazer, mas que nós possamos nos alegrar em saber que o que era importante ser feito foi feito, e que o Senhor nos ajudou nas tarefas. Sê conosco, ó Pai, e abençoa-nos, é o que pedimos em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Coloque-se em pé.